bem-vinda a essa leitura. Eu sou a Ana, terapeuta holística de abordagem junguiana, e trago para você, nesse vídeo, um recado do universo, uma mensagem que você precisa ouvir nesse momento, não tem opção, é uma mensagem única. Se você entrou aqui, não é por acaso, né? Então, tem algo aqui que você precisa ouvir, tomar conhecimento, tomar consciência. Então, abre seu coração, se permite receber essas palavras, mas não força nada a encaixar na sua realidade, fazer sentido para você. E vamos ver o que eu posso te dizer nesse momento. Enquanto eu estou embaralhando aqui para entender a sua energia nesse momento, né? Você pode aproveitar e se inscrever no canal. Ativar as notificações, né? Para sempre saber quando tem vídeo novo, senão o YouTube não vai te entregar. Então, faça isso que é bem simples, né? Só clicar aqui embaixo. Vamos ver como tá a sua energia nesse momento, né? Que eu posso começar te dizendo. Para você que chegou até aqui. Eu tenho aqui a indiscrição. Acho que não tá focando. Com o inferno. E, ai, caiu. A colheita. É a terceira carta. A colheita. Essa carta do inferno, seguido da indiscrição, né? Seguindo a indiscrição que vem depois dela, a ideia que me vem aqui é como se é literalmente assim, como se você estivesse passando por uma situação ou caótica ou infernal de fato, né? Alguém te desestabilizando, alguém te causando essa sensação de inferno, você vivendo isso aqui, um desconforto, um descontentamento, uma situação difícil. Essa indiscrição me vem muito como uma energia de alguém que não respeita os seus limites, alguém forçando a barra de alguma forma para... Eu tô tentando evitar essa palavra, mas é o que me vem, como se fosse uma energia de violência até, você sendo de alguma forma violentada, sabe aquela pessoa, não precisa ser literalmente, né? Espero que não seja, inclusive, se isso acontece, peça ajuda, né? Por favor, deixa aqui. Se for o caso, né? Ninguém precisa vivenciar isso, ninguém deve vivenciar isso. Mas aqui é uma violência no sentido de desrespeito. Ou porque você é invalidada. A gente pode estar falando aqui, por exemplo, de um relacionamento tóxico, seja amoroso, seja familiar, seja de amizade, em que você às vezes se sente diminuída, se sente menosprezada, rejeitada, abandonada, né? Qualquer tipo de desrespeito aqui. Essa indiscrição vem com esse inferno, levando para esse extremo, como se você se sentisse muito mal com isso. E... Perdão. E aí a terceira carta vem aqui, a colheita. E a ideia que me vem aqui... Perdão. É que essa colheita é como se fosse o resultado, o desfecho. Isso aqui não se sustenta. Isso aqui não se mantém na sua vida. Seja lá quem for. E aqui, inclusive, eu posso não estar falando de uma pessoa na sua vida fazendo isso. Pode ser você. Nós não somos uma pessoa só. Temos vários na nossa psique, né?
Temos vários coexistindo, coabitando esse único corpo. Então aqui a gente pode estar falando de uma parte sua também. Falo sobre esses temas lá no podcast. Vou voltar a produzir. Não sei quando esse vídeo vai ser publicado, mas eu fiquei um tempinho sem postar. Voltarei a produzir. O link tá aqui embaixo. Te convido a ouvir se é algo que te interessa, né? Se esses assuntos mais profundos, de olhar mais para dentro, te interessam. A gente fala disso lá. Aqui é isso. Pode ser isso, né? Uma parte sua em oposição à outra. É aquela situação, por exemplo, você quer muito realizar uma coisa, você quer muito fazer algo, mas você se sabota. Algo em você te impede. Você tá lá quase e aí você não consegue. E aí você, às vezes, não faz o que precisa fazer. Né? A procrastinação é um exemplo de autossabotagem. Então, a gente pode não só estar falando de uma figura externa, pode ser uma figura interna também. Mas aqui, principalmente se for interno, se você está aí, por exemplo, em acompanhamento terapêutico, você conseguindo resolver essa questão, esse conflito, essa oposição interna ou essa situação externa com essa pessoa, ela, por algum motivo, a gente pode ver se sai aqui no tarô, vou tirar as cartas agora, por algum motivo, ela para de te perturbar. Ou você se afasta, ou porque você conseguiu impor o seu limite, ou se afastou realmente, né? E essa pessoa não tem mais o que fazer. Essa colheita, pra mim, me vem nesse lugar. Você superando essa situação. Resolvendo. Vamos ver aqui o que sai com o tarô. Então veja se isso faz sentido pra você, né? Interna ou externamente. O que eu posso te dizer sobre isso? Gente, de repente, eu comecei a gravar e fiquei entupida, espirrando. O mundo. O mundo aqui no verso. Um 4 de copas, que pra mim também é o verso. E o Ás de paus, também no verso. A gente tem aqui uma energia até parecida, mas é porque eu normalmente, né, leio em sequência, eu não tiro 3 cartas à toa. Pra mim, elas fazem um conjunto. E acaba sendo uma sequência, um início, meio e fim, né? A gente tem aqui no desfecho, no que seria o fim, nas duas linhas de carta que eu tenho aqui até agora, elas têm uma energia muito parecida no sentido de a terceira carta na primeira é a colheita. A terceira carta na segunda linha é o Ás de paus. E esse Ás aqui, o Ás, ele carrega em si uma energia de oportunidade. Aqui parece, né, que ele tá erguendo aqui esse bastão, como se ele tivesse... Aquela pessoa que levanta as armas e vai, e desbrava, e realiza, e dá o passo. Então essa colheita, como eu acabei de dizer, né, como esse desfecho dessa situação, a resolução, esse Ás aqui é você encontrando caminho para se afastar dessa situação, você resolvendo, ou você aqui já num momento posterior, já num momento em que você é longe dessa energia, porque as outras cartas que eu tenho trazem exatamente essa sequência, né, o mundo, quando você resolve a situação, quando resolve num sentido, seja se fortalecendo, agora eu sei o meu poder, agora eu sei
a minha capacidade, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu mereço, eu sei o que eu quero perto de mim e o que eu não quero perto de mim. É muito essa postura, uma mudança de postura, de mentalidade. Pode ser aqui um certo fortalecimento emocional, né, como eu falei antes. Depende. Tô trazendo essas possibilidades porque depende, para cada um vai ser diferente. Toca num lugar diferente. Mas é esse fortalecimento. Então, quando você se afasta dessa situação, dessa pessoa, quando você resolve o conflito interno, você libera energia, vou dizer assim, libera espaço na sua vida, ao seu redor, para ter pessoas que fazem mais sentido. Você libera energia para direcionar sua atenção para aquilo que realmente importa, para realizar movimentos positivos na sua vida, ao invés de ficar presa a uma certa questão, rodando ali em círculos sem conseguir sair do lugar. Aqui para mim é esse o movimento que se apresenta. Esse 4 de copas aqui, ele é engraçado porque ele se assemelha muito nesse tarô ao que normalmente a gente vê no 5 de copas, que é aquela ideia da pessoa chorando leite derramado, né? Eu lamento o que aconteceu. Aqui tem isso. E eu vou dizer que essa carta traz essa energia aqui como um alerta para que você não tenha medo de fazer o movimento que precisa ser feito, no sentido de se afastar dessa pessoa, questão, situação, ou resolver, olhar para dentro. Porque essa é outra ideia que me vem quando eu olho para essa carta. Porque aqui a gente tem essas taças derramadas, um mar e um navio que me parece que tá indo embora. Para mim é isso que ela conta aqui. Por isso que eu falei do chorar o leite derramado. Tem alguma coisa aqui que se quebrou, que partiu, que foi embora. E eu fico aqui lamentando. Não lamente. No tarô que normalmente eu uso para as leituras particulares, que é o tarô do Osho, o 4 de copas, ele traz a ideia a frase, né, associada à carta é voltando-se para dentro. Inclusive ela é uma carta que traz uma pessoa plena, meditando, e várias outras aqui ao redor, buzinando no ouvido dela, e ela muito plena ali, sem dar ouvidos a esse ruído externo. Essa é a postura que essa leitura evoca aqui em você. Ela te convida, o alerta é: não lamente a perda daquilo que não te complementa, daquilo que não serve para a sua vida, se te diminui, mais ainda se te violenta de alguma forma, se afasta. É o melhor que você pode fazer, mesmo que seja alguém que você tem muito carinho, que você gosta muito. Se a gente está falando de partes interiores, né? Não tenha medo de olhar para dentro, de buscar ajuda para fazer esse movimento de liberação energética, de resolução desse conflito, de compreensão do que está gerando isso. Porque quando você faz esse movimento, você tem um melhor resultado possível, que é o Ás de Paus, que são essas novas oportunidades, um novo início, um novo movimento, novas ideias, insights. É um caminho que se abre para você. Essa carta, ela me traz essa imagem de caminhos abertos. Então, é como se aquilo que está fechado, aquilo que está com obstáculo se abre. Você consegue respirar até e encontrar força para dar os passos. É isso que me vem aqui. Então já deixei aqui um monte de dica, né, ao longo dessa mensagem do que precisa ser feito. Vamos ver o que mais. Como caíram várias, eu vou pegar as duas que ficaram mais à vista. E aí a gente tem aqui um 9 de copas, esse lado.
sei se dá pra ver, tá meio escuro aqui hoje. Tô gravando à noite. A Imperatriz. E um 5 de paus. Acho que focou, né? Bom, aí se dando sequência, né, a mensagem. Me vem muito de começar de trás para frente aqui, falando desse 5 de paus. Por quê? Aqui a gente tem um vulcão. Tanto é que a gente tá aqui, essa carta fica logo embaixo, na verdade, né? É que eu tô vendo em cima, mas embaixo do As de paus. São 2 cartas de paus. Então tem fogo aqui. Fogo é a energia que traz movimentação para sua vida. E eu diria que essa é a força desse vulcão aqui. Não é uma energia de destruição. Por mais que muitas vezes o 5 de paus fale sobre conflito e dificuldade, aqui a gente tem uma batalha acontecendo entre essas 2 figuras, mas um vai sair vitorioso, um vai sair vencedor, e é você que vai sair vencedora ou vencedor dessa batalha. E esse vulcão, ele para mim não representa a destruição desse fogo, ele representa essa ideia da montanha, essa força, essa potência. Acabei de falar, né, dos caminhos abertos, né, a abertura dos caminhos com esse As. É como se essa carta traz uma energia, ela mostra aqui que existe uma energia ganhando força dentro de você para você conseguir subir essa montanha, você chegar no seu topo, no seu lugar de destaque. E quando eu falo isso, é simplesmente num sentido de quando você se desvencilha dessa figura, dessa pessoa ou dessa parte sua que te limita, que te violenta, né? Que de alguma forma te enfraquece, te tira energia. Quando você consegue se desvencilhar disso, se afastar, você consegue enxergar o tanto de poder que você tem nas mãos, tanto de capacidade que você tem. E aí nada nem ninguém mais te para. E aí você só vai, só pra frente, só pro alto. É essa energia que me vem aqui, por isso que eu quis começar do final. Porque ela resume esse poder, esse potencial que tem guardado em você, que hoje talvez esteja com essa energia represada. Eu vou trazer um exemplo, mas não significa que seja isso para todos, né? Pelo menos. Você pode ter hoje em dia se usa muito o termo narcisista, né? Você pode, por exemplo, ter uma mãe narcisista ou um parceiro ou parceira que tem traços narcisistas. E aí quando você tá com essa pessoa, ao invés de você se sentir bem, forte, exuberante, essa pessoa de alguma forma sempre arruma um jeito de te colocar para baixo, de te fazer menor. E aí você foi acreditando nisso. Você parou de enxergar a sua potencialidade e passou a acreditar que você é pequenininha. E aqui é como se você se desvencilhasse dessa pessoa. Ela para de exercer influência sobre você. Você pode inclusive seguir convivendo. Não precisa necessariamente ser um afastamento, mas é você colocar uma barreira. Daí pra cá você não passa. E aí, quando você faz isso, você percebe que você tem todo esse espaço que é você. E aí você consegue crescer, você consegue expandir, você consegue relembrar essa exuberância. E aí nada te para. É isso que me vem aqui com essas cartas. É isso, essa energia dessa imperatriz que vem aqui. Que ela é essa própria exuberância. E o 9 de copas, eu fiz uma leitura, não sei em que momento ela vai ser publicada, porque eu faço várias, né? Num dia só. Eu gravei junto dessa que você está assistindo. E saiu exatamente um 9 de copas, não com esse tarô. Mas tá muito fresco para mim o que eu falei nessa outra mensagem.
Então eu vou trazer pra cá. Esse 9 de copas, ele traz uma energia de realização. Você realizando, você alcançando aquilo que você quer. Ele tem aqui a postura dessa figura, a expressão dele, não sei se vai dar pra ver, ela é de muita confiança, segurança, autoconfiança, segurança em si. Não tá focando, né? Acredita em mim. Essa é a expressão dele. Então, ele é de satisfação. Ele alcançou aquilo que ele queria. Ele chegou no lugar que ele queria. Só que o 9 de copas é uma carta de realização, mas é uma carta de realizações individuais. Eu, sozinha, consegui superar as minhas limitações internas e eu dei passos na minha vida e eu realizei, eu fiz, eu aconteci. Eu fiz e aconteci. E eu quero que você lembre disso. Que você tem essa capacidade. Você não precisa da validação de ninguém de fora para você ser exuberante, para você ser potência, para você gerar prosperidade na sua vida. Você é essa imperatriz. Não espere que alguém valide isso. Ao mesmo tempo que se alguém invalida, é um sinal de que essa pessoa tem que ficar longe de você. Né? É isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Mas não espere por isso. Encontre esse lugar interno por si só. Porque é a partir desse lugar interno que você vai conseguir fazer esse movimento de subir a montanha que eu falei aqui, né? De alcançar aquilo que você deseja, precisa e merece. Então esse é um movimento seu. Essa é uma tarefa sua. E se você não consegue fazer isso sozinha, busque ajuda. Mas ajuda de alguém que tem as ferramentas para auxiliar você a enxergar essa potência em si, né? Alguém que vai te ajudar a enxergar que você é capaz de se autovalidar. Não alguém que vai te validar por você. Tem uma grande diferença nisso. Então, busque ajuda profissional se for necessário, mas não fique nesse lugar. Esse lugar aqui, de inferno, ele não é seu. Não é para você estar aqui. Você pode sair desse lugar. Então, faça os movimentos necessários, se afaste de quem for preciso, porque tem muito caminho aqui para você percorrer, tem muitas realizações de fato para você alcançar, mas enquanto você estiver presa a essa energia ou com essa energia presa, né, se for interna, somente, né, a questão somente interna, você fica presa, estagnada, paralisada no mesmo lugar ou andando em círculos. E isso não te leva para frente. E é isso. Se precisar de auxílio, né, exatamente para esse olhar, eu ofereço apoio terapêutico com as ferramentas holísticas, então meu contato tá aqui embaixo. Eu tenho também uma imersão, um workshop que eu gravei para curar traumas ancestrais que podem estar te travando, te paralisando, você repetindo uma história que não é sua. E isso pode muito contribuir para você fazer essa mudança de olhar para si aqui, de olhar sobre si. Então vou deixar o link aqui embaixo também para você conferir e se inscrever. Tá com um valor promocional nesse momento, então é a melhor época para você se inscrever e fazer os exercícios propostos lá para você conseguir sair desse lugar. É isso. Espero que você encontre a força para fazer isso, esse movimento, e eu te vejo no próximo vídeo.